Olá, nono ano! Hoje a nossa aula é de análise da obra Ataque do Comando PQ. Essa análise ela contempla a biografia do autor de Ataque do Comando PQ, que é o Moacir Ciliar, e principais temas abordados na obra em questão. Vamos lá? Biografia do escritor. Moacir Ciliar nasceu em Porto Alegre no dia 23 de março de 1937 e faleceu na mesma cidade no dia 27 de fevereiro de 2011, aos 73 anos. É dele a frase que diz: "Uma bela história ou um belo poema melhoram a nossa vida." Escritor, médico e professor, o Moacir Ciliar é um dos nomes mais populares e queridos da literatura brasileira contemporânea. Sua extensa e relevante obra, que inclui romances, contos, ensaios e títulos voltados para o público infanto-juvenil, retrata a realidade social da classe média urbana no Brasil. A medicina e o judaísmo, tema que inseriu com êxito em nossa literatura. Vocês veem aí uma foto dele. Ele foi o 7º ocupante da Academia Brasileira de Letras. Gaúcho de Porto Alegre, Moacir Ciliar nasceu no dia 23 de março de 1937. Filho de imigrantes russos que chegaram ao Brasil em 1904, desde a infância já demonstrava grande interesse pela literatura. De origem judaica, iniciou os estudos em 1943 no Colégio Lindisch, onde sua mãe lecionava. Em 1955, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Formou-se em 1962. Especializou-se em saúde pública, tendo exercido a profissão junto ao Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência. Além do território da emoção humana, médicos e escritores também compartilham um instrumento comum, a palavra. É claro que nos dois casos a atitude é diferente. O médico avalia a emoção. O escritor utiliza-a como matéria-prima. Precisamos acordar todas as manhãs com o olhar brilhante, mesmo que haja chuva, renascendo de todo o passado, pois o presente é o tempo de amar, é o tempo de viver, de perdoar e de ser perdoado. As frases que acabamos de ler é de autoria de Moacir Ciliar. Ele deixou uma extensa obra, que conta com mais de 70 títulos publicados ao longo de quase 50 anos de carreira literária. As intenções do autor ao escrever a obra. Ciliar ele colocou o personagem Caco em contato com a obra de Lima Barreto de forma inusitada, utilizando um professor. E ele dizia: "Posso falar que a maneira como fui introduzido aos clássicos foi catastrófica. Livros portugueses do século XVII e XVIII com uma linguagem temática tão distantes." Ele lembra: "Eu era rebelde e volta e meia era castigado a fazer análise lógica e sintática de Os Lusíadas. Dificilmente alguém conhece e detesta o poema épico de Camões, tanto quanto eu." Ao escrever Ataque do Comando PQ, Ciliar lança mão dos diálogos de seus personagens para passar um resumo da trama de Lima Barreto, além de dados biográficos do autor e de como o livro foi escrito. Mas também, e isso é o mais interessante, estruturou o andamento de seu livro segundo o triste fim de Policarpo Quaresma. Pelo engenho de Ciliar, os ataques aos computadores da prefeitura de Curuzu seguem 3 partes bem nítidas, paralelas à fantasia de Policarpo Quaresma. Ataque do Comando PQ. O primeiro dos ataques vem em forma de mensagens incompreensíveis, escritas em tupi-guarani, cuja adoção como língua oficial do Brasil é defendida pelo Major Quaresma, em sua Xenofobia, no livro de Lima Barreto. O segundo compõe-se de saúvas, que ocupam as telas das máquinas, fazendo referência às preocupações de Policarpo Quaresma
com o problema dos insetos nas lavouras brasileiras. O terceiro, mais sutil, alude ao episódio que leva o Major a seu triste fim. No romance de Lima Barreto, Policarpo Quaresma chega ao auge de seu nacionalismo e acaba condenado à morte por aderir à revolta da Armada, episódio real ocorrido entre 1889 e 1894, em que os segmentos da Marinha opuseram-se à permanência irregular no governo do vice-presidente Floriano Peixoto. No livro de Ciliar, o paralelo se traça com o ato final de um hacker de Curuzu e a abertura das portas computadorizadas da prisão. Sobre a narrativa. A narrativa é entremeada em alguns pontos por trechos do romance de Lima Barreto, o que ajuda a aproximar o público jovem da obra original. Ciliar diz que procura escrever para jovens como se estivesse escrevendo para adultos. Não faço concessões, mas sigo algumas diretrizes. Por exemplo, usar personagens jovens que facilitem a identificação, a temática atual, como os hackers desse livro, e uma narrativa mais linear, pois às vezes para o leitor jovem é difícil seguir flashbacks e mudanças do foco narrativo. O autor adorava escrever para os adolescentes e vai contra a crença inteiramente equivocada de que os jovens são alienados, a não ser que a alienação seja não corresponder às expectativas dos adultos. A principal temática da obra. Esse livro tem um tema principal, a ética transmitida através da política, que também serviu como mensagem para o leitor. No livro de Moacir Ciliar, aparecem alguns trechos do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, retratando fatos ocorridos na vida de Policarpo Quaresma. Enfim, os dois livros falam sobre a corrupção na política, sobre ser ético com as suas atitudes. É uma denúncia aos males da sociedade brasileira da época, a burocracia das repartições públicas, o clientismo, a bajulação, a injustiça social e o problema da terra, e etc. Outros temas. O livro Ataque do Comando PQ trata sobre assuntos que estão presentes no nosso dia a dia, como o uso do computador, que nos oferece muitos benefícios, mas há também os hackers, que podem fazer muito mal e conseguir invadir os nossos computadores, acessando informações pessoais dos usuários. O entrelaçamento de duas obras. Policarpo Quaresma foi retratado como um homem perturbado, um maluco. Mas por quê? Porque ele acreditava no Brasil, acreditava em nossa terra, em nossa gente, em nosso passado e até em nosso futuro. Ele foi vítima de intriga política, tendo a sua reputação publicamente comprometida. Triunfou sendo fonte de inspiração para o Paulo Quadros, o novo prefeito de Curuzu, mostrando-lhe que devemos manter a capacidade de nos indignarmos contra a injustiça, contra a desigualdade e contra a corrupção. Após a leitura do livro Ataque do Comando PQ, nos inteiramos com a história de Policarpo Quaresma, um patriota ímpar, que causa estranheza nas pessoas pelos seus ideais e coragem. O livro é dividido em 3 partes. A primeira começa descrevendo a rotina do Major Policarpo. Major que não era major realmente, era um apelido. Sentimos pena da ingenuidade de Policarpo Quaresma. Sentimos graça ao vermos tantos projetos e preocupações incomuns. É a mesma visão que os vizinhos possuem. Eles diziam que o Policarpo não vivia a realidade, que era em vão e estranho um homem que não cursou a faculdade ler tantos livros. Policarpo não era compreendido e não se fazia compreender, pois não buscava isso. Seu principal objetivo era repassar a cultura brasileira e exaltar o que tinha de melhor no Brasil. O texto faz uma ligação com Dom Quixote,
O autor faz uma comparação tendo em vista que ambos não viviam a realidade, viviam seus sonhos e objetivos, embora parecessem estranhos para muitas pessoas. As três partes em que estão separadas o livro representam os três grandes sonhos do personagem. A primeira, o Policarpo começa a aprender violão. Ele busca nas modinhas brasileiras o resgate à cultura. Na segunda, ele se muda para o sítio, buscando assim retirar das terras brasileiras seu sustento e acreditando que com tanta terra fértil, o melhor a ser feito era ser aproveitado. Já na terceira e última parte, o major busca, através de sua participação na revolta, transformar o país. Acontece que desde o título do livro já está anunciando que o desfecho não será feliz. O brasileiro Policarpo, que tanto acreditava em mudanças e melhoras, que tanto valorizava o que de mais brasileiro havia, acaba sendo acusado de traidor e morre na prisão. Ele, antes de sua morte, chega à conclusão que toda a sua vida, sua luta, todos os seus sonhos foram em vão. A pátria brasileira, pela qual ele tanto sonhou e lutou, não existia. Moacir Ciliar traz Policarpo Quaresma de volta na figura de Camilo Terra, mostrando que o brasileiro nos tempos atuais ainda vive as mesmas injustiças. Camilo Terra chegou em Curuzu, vindo do Rio de Janeiro, desempregado com família e filho de 6 anos. Ele tinha herdado uma terra de herança, porém logo começaram os conflitos com o prefeito Ildefonso, que era um corrupto e tinha um caixa 2 na cidade. Camilo convidou outros comerciantes da cidade para uma reunião, a fim de sugerir que todos fossem contra as cobranças desleais dos impostos, mas ninguém apareceu. Camilo não desistiu e ainda se candidatou à prefeitura. Porém, Ildefonso fez de tudo para que Camilo ficasse desmoralizado na cidade. E rapidamente todos os apelidaram de Policarpo Quaresma. Mas por quê? Porque descobriram que na juventude o Camilo tinha sido internado por doença mental, por depressão, nada grave. Mas isso fez com que a esposa o abandonasse e ele perdesse as eleições. O próprio personagem Camilo se comparava a Policarpo, porém na questão de achá-lo um herói que acreditava em seus ideais. O grande triunfo é que em Ataque do Comando PQ há heróis que lutam contra a corrupção, a fim de ter um Brasil melhor. Curiosidades. No Rio de Janeiro, na Lapa, na altura do número 126 da Rua do Lavradio, há também uma homenagem ao jornalista e escritor Lima Barreto, o autor de O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A obra foi instalada na rua onde o escritor morou. Muito obrigada pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido proveitosa. Façam o trabalho com capricho e criatividade. Um beijão para vocês e até!